Boa tarde, pessoal, tudo bem? Continuam acordados ou depois do almoço bateu aquele famoso banzo que dá uma relaxada? Bom, eu falar de um tema que, pelo menos eu acho bastante interessante, que é o tema de ESG. Como a gente está falando de FRS, a gente vai focar nas normas do ISSB, que por acaso são as mesmas normas que a gente tem aqui no Brasil, emitidas pelo CBPS. Eu sou um dos membros do CBPS, eu represento o Ibracon no CBPS. O que a gente tem emitido no CBPS, não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler, interesse de ler as normas, são as mesmas normas que saíram no IFRS S1 e S2, traduzidas para português, e o que a gente faz é assegurar que não tem nenhuma circunstância legal, jurídica ou regulatória que faça com que a gente tenha que fazer alguma adaptação. Vou dar um exemplo. A gente pega a norma IAS 16 de contabilidade, de imobilizado. Ela fala que você pode ter o imobilizado a custo amortizado ou por reavaliação. A norma do CPC 27, se não estou enganado, fala a mesma coisa, só que ela acrescenta se ou desde que a legislação societária ou alguma regulamentação permita que faça a reavaliação. Que no Brasil a legislação societária não permite a reavaliação. Então, sim, esse tipo de adequação que a gente tenta fazer, mas as mesmas normas que a gente tem emitidas pelo ISSB, IFRS S1 e S2, a gente tem pelo CBPS 01, CBPS 02. Então, comigo aqui está a Priscila Fernandes, ela vai se apresentar, a Jéssica vocês já conhecem, e a gente vai cobrir, na verdade, elas vão cobrir, eu vou ficar aqui de enxerido, aqui dando pitacos, conforme for o caso, a parte de sustentabilidade, a relação disso também com a contabilidade, com as demonstrações financeiras. Então, com isso, eu passo para a Pri. O seu nome. Falei no começo. Falou o nome, Leandro Ardini? Falei no começo. Vocês lembram de mim? Não? Leandro Ardini? Tá bom. Vamos lá. Eu sou Priscila. Eu falei de manhã, é isso que eu estava querendo. Isso, falou de manhã. É que pode ter gente que está com a gente na audiência ali, que está te vendo pela primeira vez agora. Meu nome é Priscila Fernandes, sou diretora da área de risco e qualidade da PwC, já falei aqui também com o pessoal do presencial. Auxilio as equipes em assuntos de FRS, instituições financeiras, fundos de investimento, e vou estar com vocês nesse módulo de sustentabilidade. Quer se apresentar, Jéssica? Vou me apresentar aqui de novo também, para quem ainda não me conheceu no online, presencialmente, acho que todo mundo vai lembrar. Sou a Jéssica Vink, sou diretora das áreas de Capital Markets e também da área de sustentabilidade, quando a gente pensa em accounting, na área técnica, tanto accounting quanto sustentabilidade. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse assunto. E aqueles nossos recadinhos iniciais, né? A sessão vai ser gravada, nosso módulo tem 1h30, a gente tem que permanecer conectado 75% do tempo para poder pontuar para fins de CRC. A gravação vai estar disponível na página da PwC do YouTube, e vocês podem acompanhar a PwC nas redes sociais, que vocês têm acesso a diversos conteúdos técnicos e também outros treinamentos online que a firma disponibiliza. Um deles é o webcast Novas Perspectivas. É só procurar na internet, vocês conseguem se cadastrar toda quarta-feira das 9 às 11. A gente também trata de assuntos do interesse contábil, tributário e atualidades, né? Com o Kira. E quem estiver na plataforma online pode fazer sua pergunta. A gente deixou um tempinho no final para realmente pegar algumas ali e comentar com vocês. Quem estiver por aqui também quiser fazer pergunta, é só pedir aí o microfone, que aí a gente vai até vocês. Então, vamos lá. Falando um pouco de sustentabilidade, o Ardito já deu um pouco do panorama aí que a gente vai tratar hoje. Então, a nossa agenda, né? A gente vai falar sobre abordagem de 4 steps, que na realidade é a forma como a PwC estruturou, né, um guide específico de sustentabilidade e que vocês vão ter acesso depois a esse material também, por meio de um link que eu vou mandar depois o PDF para vocês. Quem estiver na plataforma online pode já baixar o PDF na aba Conteúdos, né, lá estão todos os links que a gente utilizou como base para montar essa apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre a conexão com as demonstrações financeiras, o workplan do SSB e os materiais que a gente tem disponíveis aí pela PwC e pelo SSB, que a gente pode consultar depois, e os presentes aqui também vão receber depois esse PDF para acessar os materiais. E como o Ardito falou, o nosso escopo aqui, né? O primeiro step que a gente vai falar é definir determinar o framework, então a gente já deu um spoiler aqui de qual que vai ser o framework que a gente vai falar.
Ela está me dando bronca, não sei se vocês perceberam. Né? Você já deu spoiler. São vários os frameworks, mas o que a gente vai tratar aqui é sobre o ISSB, né? Que é aquele que, inclusive, é aplicável aqui para fins das companhias brasileiras. Depois a gente tem todo um desafio para definir aqui qual que vai ser o escopo do relatório. Então, quais são as entidades que têm que entrar dentro dessa avaliação para fins de sustentabilidade. A avaliação da materialidade, que ela é um pouco diferente quando a gente está falando de demonstrações financeiras e quando a gente está falando de relatórios de sustentabilidade, principalmente porque na definição da materialidade a gente tem nas informações de sustentabilidade algumas informações qualitativas. Então, a gente tem muita informação qualitativa e a gente tem que, de alguma forma, como a gente está falando de informações financeiras de sustentabilidade, de alguma forma tangibilizar isso de uma forma financeira também. Então, é todo um desafio para chegar nessa materialidade em relação à sustentabilidade. E quando a gente fala de materialidade para fins de demonstrações financeiras, a gente utiliza alguns parâmetros, né? Ativos, receita, lucro, né? Então, nos relatórios de sustentabilidade, a avaliação é um pouco mais desafiadora, né? E a gente vai passar por esses requisitos. E tem toda uma série de divulgações requeridas. Primeira vez, né, que as companhias vão fazer as divulgações, então é um aprendizado e um desafio para todos nós, né? Nós preparadores, nós auditores, em poder verificar, né, se todas essas divulgações requeridas, considerando as questões de materialidade, se elas foram realmente divulgadas de forma completa ali, correta, dentro das informações de sustentabilidade. Então, só relembrando aqui sobre o framework. Então, a gente tem ali em cima, né, o IFRS Foundation, que faz a emissão das normas contábeis por meio do IASB. Então, aquela parte ali em cinza a gente já conhecia. E a gente tem aqui do lado do IASB, o ISSB, que é o órgão responsável, né, por emitir os estándares relacionados à sustentabilidade. Atualmente, a gente tem 2 estándares emitidos, o IFRS S1 e o IFRS S2, mas tem uma previsão que a gente vai passar no Workplan depois, de outras emissões de outras normas para abranger outros parâmetros aí da sigla ESG, né? Quando a gente está falando do IFRS S1, a gente está falando dos requerimentos gerais de divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, ele tem uma abordagem um pouco mais ampla quando a gente vai falar de divulgação de informações, né? Então, vai muito em linha com que a governança determinou, né, para fins de sustentabilidade. Então, a gente está falando aqui seriam os 3 pilares, né? Como que a entidade enxerga as questões de sustentabilidade de uma forma geral. E são aquelas que podem afetar razoavelmente os fluxos de caixa da entidade, no curto, médio e longo prazo. Então, é dessa forma que está determinado na norma, né? Se a gente fosse fazer uma correlação com as normas contábeis, é um pouco do que a gente tem no IAS1 ou no IAS8, né, em relação à divulgação de informações, e nesse caso de sustentabilidade, né? Os 3 pilares que ela menciona é ESG, né? Isso. Ambiental, social e de governança. Então, a gente tem, como ela comentou, a gente tem uma norma temática por enquanto, que é o IFRS S2, que fala de ambiental, de environmental, né, especificamente de relacionados ao clima. A gente espera, e é isso que eles vão comentar, que nós vamos comentar, outras normas para tratar dos outros 3 pilares. Desde o início, desde a criação pelo IFRS Foundation do ISSB, sempre disseram que eles vão tratar dos 3 pilares da sigla ESG, com foco inicial em clima, porque esse é mais urgente, essa é a visão do IFRS Foundation. Então, quando fala dos 3 pilares, ou dos 3 temas, né, segregados, são os 3 temas ESG. Então, às vezes a gente fala sustentabilidade, e vem na cabeça só a parte climática ambiental, mas ESG e sustentabilidade cobrem os 3 pilares, ambiental, social e de governança. Beleza, obrigada. A gente tem o IFRS S2, que o Adito já comentou, e a gente tem também divulgação específica, requerimentos específicos de acordo com a indústria, né? Os requerimentos específicos foi inspirado no SASB, então a gente tem, se não me engano, são 77 indústrias, e aí a gente tem parâmetros bem específicos do que deve ser divulgada
em cada tipo de indústria. Eu lembro aqui, por exemplo, de bancos, né? A gente tem separação de bancos comerciais e bancos de investimento. Então, dependendo da natureza ali da entidade, tem uma segregação, uma segmentação, considerando ali as informações que devem ser divulgadas, né? E independente aí do normativo, FRS S1 e FRS S2, eles estão estruturados nesses 4 pilares, que a gente vai tratar bastante aqui ao longo do treinamento. O primeiro deles ele foi inspirado num framework, né, no TCFD, e aí a gente vai englobar, né, de uma forma mais abrangente ali toda a governança, né, a questão da estratégia da companhia, gestão de risco, métricas e metas. Eu não vou falar de cada um deles aqui, porque na hora que a gente for falar de divulgações, a gente vai explorar cada um deles de forma detalhada, mas só para a gente ter em mente que, independente do normativo aqui, FRS S1 e FRS S2, ele está separado dessa forma, né? Um vai ser voltado para a sustentabilidade e o outro voltado para as questões do clima, né? E tem aspectos específicos de divulgação em cada uma desses pilares e em cada uma dessas normas, tá bom? Deixa eu só complementar uma outra coisa aqui. Uhum. Eu tive, representando o CBPS, eu tive num simpósio do ISSB em Montreal, uns 2 anos mais ou menos, e a Sue Lloyd, que é a vice-chair do ISSB, fez um comentário que eu acho bastante interessante, que é o seguinte: quando a gente olha aqui, ó, governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas, o ISSB diz o seguinte: a gente não está dizendo para você, companhia, o que você tem que fazer. A gente está dizendo para você, companhia, divulgar o que você faz. Então, seguindo como você determinou a governança dos temas relacionados a ESG, qual a estratégia da companhia, como é que isso está vinculado à estratégia de mercado, à estratégia de negócio, à estratégia da companhia como um todo, como é que você faz a gestão desses riscos, os riscos relacionados aos temas ESG, e como é que se acompanha através de métricas e metas. Então, é divulgar para os usuários das informações o que você faz, com base naquilo que você já faz. Você pode não ter capturado estruturadamente dessa forma, especificamente para reportar ESG. E esse é o trabalho grande que tem que ser feito para fazer os relatórios de sustentabilidade. Então, não é como fazer, mas divulgar o que você faz. É isso a mensagem que eles passaram. Né? Isso, e isso vai muito de encontro do que a gente tem acompanhado nas companhias, né? Que elas precisam se estruturar de forma mais organizada do ponto de vista de controles internos e do ponto de vista de interação entre as áreas, né? Então, porque o que a gente vê hoje é que muitas vezes os dados relacionados à sustentabilidade ou relacionados às questões do clima estão disseminados na organização de uma forma desestruturada, né? E aí a gente vê que você tem que falar com diversos departamentos também para conseguir as informações. Então, o que a gente entende é que, para que essa divulgação seja feita com a qualidade adequada, né, as entidades têm que estar preparadas do ponto de vista de controles internos e do ponto de vista de conexão entre as áreas, para que essa informação seja gerada realmente com qualidade e com consistência, né, que se adote um parâmetro para a captura dos dados, um parâmetro para poder fazer as divulgações e para que ela seja consistente ao longo dos anos, quando a gente for falar de informações que vão ser comparativas, né? Então, tem que ser mantida, e o que a gente percebe é que ainda carece um pouco de um cuidado. A gente sabe que tem que ter aí todo um empenho da alta liderança, né? Tem que ter ali o primeiro pilar que engloba tudo aí, toda a governança envolvida, para que esses números possam ser divulgados da maneira adequada e que esteja em compliance com a norma, né? E o que a gente tem de framework no Brasil, né, quando a gente está falando de Brasil? Então, a gente tem o Conselho Federal de Contabilidade, emitindo a 1710, em que se adota, né, as normas brasileiras de contabilidade para a divulgação de informações de sustentabilidade, e também as normas brasileiras de contabilidade para asseguração e divulgação de informações de sustentabilidade. E nessa resolução, a gente adota nas normas brasileiras os padrões internacionais, né, que as normas do CBPS é uma tradução das normas FRS S1 e S2, né. E também o CFC, né, na qualidade de gerir informações para os contadores também, atribuiu a responsabilidade técnica para o profissional de contabilidade, tanto para a elaboração
quanto para a asseguração dessas informações de sustentabilidade. Então, no fim das contas, a gente até então tratava as informações de sustentabilidade como uma área à parte, e agora a gente tem que trazer isso para dentro da visão do contador, porque no fim das contas é ele que vai assinar ali o relatório, né? Elaborar o relatório vai ser assinado ali pelo contador. Então, precisa realmente ter essa interação, essa estruturação das áreas para que o reporte seja feito de maneira adequada. E a asseguração dos relatórios também vai ser para o profissional de contabilidade aí habilitado, né? Então, a gente está vendo aí que tem um grande esforço, né, na nossa área em relação a essa nova norma. Quando a gente fala das companhias abertas, fundos de investimento e securitizadoras reguladas pela CVM, aí a gente entra aí na resolução da CVM 193, depois alterada pela 217 e 219, em que se adotou os padrões do ISSB para fins de divulgação de informações de sustentabilidade e depois, né, com a correlata norma do CBPS. Lembrando que para as companhias abertas, o exercício de 2026, que é obrigatória a divulgação, e a gente teve aí um período de divulgação voluntária, que foi 2024 e 2025. Até agora a gente tem 2 demonstrações financeiras, que eu conheço. A demonstração de sustentabilidade, obrigada. A da Renner e a da Vale. Acho que tem mais uma que também divulgou que vai adotar, que acho que é a Irani, né? Irani e a Natura. E divulgações de sustentabilidade com asseguração limitada até 2025 e com a asseguração razoável a partir de 2026. O que muda, né, nesses 2 tipos de asseguração? Na asseguração limitada, a gente tem uma metodologia de aplicar testes de uma forma em que não engloba ali os controles internos da entidade, né? É claro, a gente pega relatório suporte, a gente faz reuniões com a administração, a gente verifica uma série de documentações, mas não entra na avaliação de controles internos. Quando a gente está falando da asseguração razoável, que já é a partir de 2026, aí a gente tem que ter toda aquela estrutura de controles internos que a gente tem para fins de demonstrações contábeis, também para as demonstrações de sustentabilidade, né, as informações financeiras de sustentabilidade. E esse eu acho que é o grande desafio nosso e das entidades de implementar essa norma, né? E 2026 está aí. Então, eu acho assim, se a gente ainda está pensando que essa norma será no futuro, né, ela já é agora. Então, a gente tem que correr atrás aí do tempo, né, e investir tempo nisso, né, porque vai levar um esforço da administração e de todos da companhia para ter essas informações asseguradas no nível que o regulador espera, que é uma asseguração razoável. E, por fim, temos o Bacen, né, regulando as instituições financeiras, adotando as normas do CBPS para fins de informações de sustentabilidade, a partir de 2026 para as instituições do segmento S1 e S2, e a partir de 2028 para as demais instituições, né? Então, temos os reguladores aí, o CFC também adotando as normas de sustentabilidade, e vai ser uma realidade daqui para frente. Então, o que a gente entende quando a gente vai avaliar daqui a pouco o escopo também do relatório, é que cada vez mais as entidades vão também demandar que essas informações sejam fornecidas, né? Por seus fornecedores ou por seus clientes, porque quando ela avalia o próprio relatório, ela tem que avaliar toda a cadeia de valor. Então, a gente entende que vai ser um movimento de não só as reguladas de divulgar essas informações, mas as outras entidades também. Só vou pedir para você repetir para o pessoal que está assistindo online conseguir ouvir, tá? Ontem saiu uma nota técnica de uma pesquisa ampla, né, sobre S1 e S2. Tá bom. Isso traz uma atenção extra para 2026? Não sei se vocês chegaram a debater sobre isso. Eu passei o olho na nota, ela tem mais de 80 páginas. Eu acho que precisa de um tempo ainda para entender. Eu não vi, pelo menos pelo que eu passei, nenhuma... Porque eu esperava que tivesse alguma definição relacionada ou dilatação de prazo, ou algum waiver de alguma coisa. Eu não vi nada com relação a isso. Pode ser que exista, mas eu não li no detalhe. Então, a resposta objetiva para você, não sei ainda. Eu preciso estudar essa nota, mas saiu ontem, acho que no final do dia, pela CVM, pelo que eu vi, que foi apresentado até no evento da Brasca, que está acontecendo aqui do lado.
Mas ainda não sei, não vi. Não sei se alguém aqui já chegou a ler no detalhe, se tem algum comentário adicional para ajudar a gente, mas eu não sei ainda a resposta. Tá bom. Bom, como eu estava comentando um pouco, em relação às informações, né, definir o escopo de relatório, então a gente tem que determinar, né, quais que são as entidades que vão ser cobertas dentro dos dados de sustentabilidade que estão sendo divulgados. Então, quando a gente fala em definir, né, o escopo do relatório, a gente está falando de avaliação da cadeia de valor. Então, a gente colocou aqui na figura no centro algo que a gente chamou de on operations, né, operações próprias. Isso não está dentro da norma da FRS S1, S2, é a forma como a PwC estruturou isso no Guide de Sustentabilidade. E aí, para separar um pouco, né, do que são as operações próprias e o que está relacionado com a cadeia de valor. Então, aqui a gente está falando das informações da controladora e do consolidado. Então, o mesmo nível, né, de entidades que a gente utiliza para fazer a consolidação para fins das demonstrações contábeis, é o mesmo grupo de entidades que a gente vai utilizar para reportar as informações de sustentabilidade. Então, tem que ser a controladora e o consolidado, considerando todas as subsidiárias, né? Então, mas tem uma subsidiária que ela é imaterial, né? Então, assim, a subsidiária, mesmo sendo imaterial, sendo de um ramo de negócios que não é o core da entidade, se ela está sendo considerada para fins das divulgações, das demonstrações contábeis, elas devem ser consideradas para fins das divulgações de sustentabilidade. Depois, se a gente entender que aquela informação não é material, ela não precisa ser divulgada, mas ela precisa ser considerada para fins dos dados consolidados. Os ativos de leasing, né? Da mesma forma que a gente utiliza eles lá como ativos de direito de uso, passivo de arrendamento, eles também vão estar englobados ali dentro das próprias operações. E joint operations, que também a gente já considera para fins das demonstrações contábeis consolidadas. Então, isso é o que a gente determinou como on operations, né? Um termo do guide da PwC. E quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, a gente tem que analisar toda a cadeia de valor. Então, as operações upstream, downstream e outras entidades e relacionamentos que a companhia tenha, né? Já vou focar aqui nas outras entidades que entram ali as coligadas. Então, quando a gente está falando de coligadas, ela não está dentro do grupo do Operations. Ela está como uma relação dentro da cadeia de valor da entidade. E quando a gente fala das operações upstream e downstream, é claro, as entidades atuam com diversos fornecedores, com diversos clientes. A gente sempre vai ter que avaliar isso do ponto de vista também do que é material, né? Então, parte primeiro de um mapeamento de quais que são aí esses relacionamentos ou essas fontes de recursos, né? Para a utilização na sua cadeia produtiva e verificar aquilo que é material do ponto de vista da sustentabilidade e para ser divulgado aqui as informações específicas em relação a isso. A gente fez um recorte aqui que é um exemplo em relação a isso, então a gente vai passar por 2 exemplos, mas com certeza ele é uma parte pequena dentro de um todo da entidade, né? A entidade precisa avaliar, sim, de forma, às vezes, com riscos semelhantes, fazer algum tipo de agrupamento, algum tipo de agregação em relação a isso, mas tem que sempre divulgar ali as informações que são materiais. E aqui a gente colocou só um lembrete, para a gente não esquecer, que é no escopo das demonstrações financeiras consolidadas, é o mesmo escopo para fins das divulgações de sustentabilidade. E aqui a gente colocou as normas, né? É a mesma entidade que reporta as demonstrações financeiras que vai ser utilizada ali para fins do cumprimento do FRS S1. A entidade, os recursos e relacionamentos de toda a cadeia de valor, também que está determinado ali no FRS S1, e que a entidade deverá utilizar todas as informações razoáveis, verificáveis e disponíveis, sem custo ou esforço indevido. Tanto que tem até uma possibilidade de algumas informações, né, não serem divulgadas, mas a gente entende que isso vai ser a exceção da exceção. Então, a gente entende que a companhia vai ter habilidade para capturar os dados de forma adequada e divulgar as informações que são materiais em relação
aos assuntos de sustentabilidade e aos assuntos do clima. Aqui são os 2 exemplos que a gente vai passar um pouquinho sobre upstream e downstream, mas antes da gente ler aí o slide, que eu sei que quando vem um slide cheio de texto, todo mundo começa a ler, aqui a gente vai abordar um pouco a questão do riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade, que podem impactar aí razoavelmente os fluxos de caixa da entidade. Quando a gente está falando de riscos, a gente tem tanto os riscos físicos, que são aqueles, né, condicionados a questões severas do clima ou eventos extremos, né, são os riscos físicos. Então, a gente pode estar num caso em que a gente vai fazer a divulgação de um risco de uma entidade que está ali upstream, mas é em relação a um risco físico. Então, determinado fornecedor que está numa área sujeita a alagamento, determinado fornecedor, que é o caso aqui, que utiliza como matéria-prima, da produção da matéria-prima, muita água, mas a região onde ele está localizado está passando por seca severa. Então, toda vez que a gente estiver falando desse tipo de questão, a gente está falando de riscos físicos. E a gente tem a questão dos riscos de transição, que são aqueles que vêm por meio de normativos, regulamentação de reguladores, ou até preferência dos consumidores em adquirir um produto sustentável, né, do ponto de vista com baixa emissão de carbono, ou que polua, né, que a fonte de onde ele foi produzido não cause ali geração de resíduos. Então, pode ter essa preferência do consumidor e direcionar as entidades para ações mais sustentáveis, né? Então, quando a gente está falando aqui da operação upstream, justamente qual que é o cenário que a gente colocou aqui? A produção de matéria-prima, então a gente está falando aqui de um fornecedor que utiliza ali água de uma área que está enfrentando seca. Então, o risco é ele não conseguir produzir essa matéria-prima para eu poder produzir o meu produto, né? Então, esse é o primeiro risco. Então, a gente vai ter ali interrupções operacionais, porque eu posso não ter aquela matéria-prima para desenvolver o meu produto, e necessidade de buscar fontes alternativas de matéria-prima. Então, adquirir de outro fornecedor, que pode não ter aquela qualidade que é esperada para você produzir o seu produto. Então, esse é um risco. Então, o cumprimento de contratos e a geração de receita. Então, a gente está aqui mapeando qual que é o risco, né, relacionado a essa questão de risco físico. Qual que é o exemplo de oportunidade? O fornecedor pode se movimentar para fornecer, de desenvolver, né, essa matéria-prima utilizando menos recursos de água, então, até podendo oferecer aí uma vantagem competitiva, porque quando você comercializar o seu produto, pode dizer que ele veio de uma origem que agride menos o meio ambiente. Então, essa é a oportunidade aqui, quando a gente está falando desse risco. Então, é lógico que aqui é um exemplo bem pequeno, né? A gente vai ter que olhar na companhia quais que são esses fornecedores mais relevantes, né? Ou materiais ali do ponto de vista do seu processo produtivo, para trazer essas divulgações. É claro que nas divulgações que a gente viu não tem o detalhamento dessa forma, né? O detalhamento é a planta produtiva como um todo e agrupado ali quais que são os fornecedores chaves do ponto de vista do negócio, né? Então, é como, que é o que o Ardito falou, é como a entidade já gerencia, mas eu tenho que estruturar de uma forma para fazer a divulgação. Quando a gente está falando aqui das operações downstream, então, tem uma nova regulamentação que vai impedir a venda de uma marca importante de produtos ali de panificação, porque não tem informações sobre as questões de alergia, ingredientes que causam alergia, né? Qual que é o risco, né? A entidade ter as vendas afetadas e também aumentar os custos, porque vai ter que modificar a embalagem ou vai ter que ir para um outro fornecedor que tenha, né, outro produto de panificação que tenha essas informações. Então, a gente tem ali esse risco de afetar as vendas da entidade. E aí, o que a entidade fez? Qual foi a oportunidade aqui? Contratou um terceiro para certificar de que aquele produto não tinha esses itens que causam alergia, mudou a rotulagem e ainda assim espera um aumento nas vendas, porque agora ele está num patamar
informativo para o consumidor melhor. Então, ele espera que o consumidor verifique, né, enxergue valor ali naquilo que ele está disponibilizando para o consumidor final, com as informações mais detalhadas. Então, toda vez que a gente olhar para o relatório de sustentabilidade, esse é o cenário. Sempre vou ter um risco e uma oportunidade atrelada, né? E o que a gente precisa é que a entidade tenha isso de forma estruturada e numa análise global. Então, por que a gente fala que tem que envolver a governança, né? Porque, assim, qual que é a decisão, a governança e a estratégia? Qual que é a decisão estratégica da companhia em relação a esses assuntos? Vai mudar os fornecedores para ter um produto mais sustentável, para poder aproveitar as oportunidades que estão por vir, né? Então, precisa ter uma definição da alta administração também, para que tudo isso aqui possa ser mapeado e possa ser divulgado aí as oportunidades em relação aos assuntos de sustentabilidade. Tudo bem? Tá bom. Quando a gente falou que tem que considerar todas as entidades que são utilizadas para fins de consolidado das demonstrações contábeis, quando a gente tiver também mudanças na estrutura da entidade, então alguma aquisição, alguma venda relevante, também precisa ser considerado para fins das informações de sustentabilidade, porque existe toda uma conectividade. Então, eu tenho o alinhamento do relatório de sustentabilidade com as demonstrações financeiras. Então, aquisições e vendas relevantes também devem refletir naquelas métricas e metas que a administração vai definir para fins de sustentabilidade. Eu tenho que avaliar se essas aquisições e alienações, né, são materiais do ponto de vista de sustentabilidade e que vai afetar todo o meu plano ali, né, de estratégias, de métricas e métricas. Então, pode ser que tenha que fazer algum ajuste ali para que essas informações estejam conectadas. A gente tem aí algumas questões de agregação e desagregação. Então, se a gente tiver uma aquisição material, né, aí a gente pode desagregar ela de uma outra informação para que ela seja divulgada com mais relevância ali dentro do relatório, né? Justamente porque algumas vezes a natureza da aquisição ou alienação é justamente para cumprir os objetivos de sustentabilidade. Então, muitas vezes, essa aquisição ela é estratégica para a companhia para atingir algum índice ESG, né? Então, quando a gente estiver falando desses casos, a gente pode fazer uma desagregação maior e trazer essa informação, porque ela é material para o usuário dessa informação de sustentabilidade. E quando a gente está falando do horizonte de tempo, embora o relatório ele utilize o mesmo período compreendido das demonstrações contábeis, que são 12 meses, ele também vai trazer algumas informações em relação, por exemplo, a eventos subsequentes que possam atingir a companhia ou alguma decisão que já tenha sido tomada. Então, isso também vai refletir dentro das informações de sustentabilidade. A gente tem muitas questões de divulgações prospectivas, porque a gente sempre está falando de divulgações de riscos e oportunidades que possam afetar razoavelmente os fluxos de caixa da companhia, curto, médio e longo prazo. Então, esse horizonte temporal a gente não tem nas demonstrações contábeis, né? Mas a gente vai ter essas questões de divulgações prospectivas nos relatórios de sustentabilidade. Informações sobre o ano corrente e divulgações comparativas com o ano anterior, após a aplicação aí de algumas isenções temporárias no ano de adoção, né? Então, quando a gente está falando aí do horizonte de tempo, utiliza-se muito do que a gente já utiliza para as demonstrações contábeis, com exceção aqui das divulgações prospectivas que consideram aí o médio e longo prazo, que é um grande desafio também, né? Porque a gente está acostumado a olhar o passado, os registros contábeis, os ativos e passivos, receitas e despesas, e aqui a gente tem esse desafio aí de divulgação prospectiva num período em que a gente não cobria quando a gente está falando de demonstração contábil. Mas na sustentabilidade a gente precisa atentar para isso, para essas estimativas, e com certeza estarão ali divulgadas como estimativas críticas da administração, né?
Bom, a gente vai aqui para o nosso terceiro step, que é a avaliação de materialidade. E com certeza a gente tem uma aplicação de julgamento aqui. E tem os desafios também para definir essa materialidade quando a gente está falando de informações muitas vezes qualitativas, né? Então a gente vai trazer aqui dois steps, que é identificar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, que tem muito a ver com o que a gente falou da cadeia de valor, né? Então, primeiro de tudo, eu identifico tudo aquilo que vai ser útil para o usuário, tomar uma decisão em relação, por exemplo, a investir na companhia, né? A trazer recursos para dentro da entidade. E aí você fala assim, nossa, Priscila, você não para de falar isso, mas é porque tem várias vezes isso na norma mesmo, tá? Que possam afetar razoavelmente os seus fluxos de caixa, acesso ao financiamento de capital, custo de capital no curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro de tudo vai ser fazer esse mapeamento. Então, acho que é o ponto inicial. E depois a gente vai aqui para a definição do que é material, identificar o que é material. E aí a norma traz muito essa visão se a omissão, distorção ou obscurecimento dessas informações puder influenciar as decisões dos usuários. Então, eu não posso ter ali uma informação que aumentou 50%. Tá bom, aumentou 50% em relação ao quê? Se for um índice muito pequeno, né, eu aumentei... Então, eu melhorei meus índices de emissões, por exemplo, reduzi meu índice de emissão 50%, mas as emissões são muito altas, né? Eu reduzi 50%, mas as emissões totais são muito altas ainda. Então, tem que ver de que forma que essa informação vai chegar para o usuário e ela não pode omitir informações e não pode ali gerar uma distorção na leitura desse dado, né? Então, a gente tem que estar bem atento em relação às informações que colocam nas divulgações de sustentabilidade. E sempre analisar do ponto de vista do que é material. E aí, aqui a gente traz um pouquinho do que seriam semelhanças e diferenças. Então, apesar da gente ter uma definição de materialidade alinhada, então, as normas de contabilidade na definição de materialidade, elas são alinhadas com as definições para fins de sustentabilidade, mas os julgamentos no contexto de sustentabilidade, eles podem ser diferentes, porque a gente está falando de um escopo distinto. Inclusive, quando a gente fala o escopo, né, a gente está falando de cadeia de valor. Então, a gente vai aplicar essas questões de materialidade não só para as próprias operações, mas todas as entidades que estão ali relacionadas com a empresa. E as informações divulgadas sobre riscos e sustentabilidade podem sobrepor os aspectos financeiros do desempenho de uma empresa. Então, quando a gente está falando aqui de definição, apesar do texto da norma ser igual, a gente está com enfoques diferentes quando a gente fala de demonstrações contábeis e de demonstrações de sustentabilidade, tá bom? E os objetivos também são distintos, porque quando eu olho o relatório de sustentabilidade, é aquilo, a gente está olhando médio e longo prazo. E quando eu olho as demonstrações contábeis, a gente está vendo ali ativos, passivos, receitas e despesas, que a entidade já trouxe ali os dados quantitativos em relação a isso. Então, a gente tem uma abrangência muito maior quando a gente está falando das divulgações de sustentabilidade, tanto na definição do escopo, que é as entidades da cadeia de valor, quanto da questão que está incluindo toda a estratégia aí da companhia no horizonte de tempo diferente, né? E as divulgações relacionadas à sustentabilidade têm maior probabilidade de incluir informações prospectivas, qualitativas e estratégicas, tá bom? Então, eles têm propósitos diferentes, apesar de ter a mesma definição de materialidade nas normas contábeis e nas normas de sustentabilidade. E depois da gente passar por todos esses desafios de definir o framework, definir o escopo, definir o que é material para ser divulgado, então eu vou compilar os dados, né? E vamos decidir ali de acordo com o objetivo da entidade, a decisão estratégica da companhia.
A gente vai avaliar quais que vão ser as divulgações materiais a serem realizadas no relatório de sustentabilidade, né, Jéssica? Isso aí. Então, agora vamos pensar no que a gente precisa efetivamente trazer ali de divulgação. Como a Pri bem falou, né, para a gente chegar nesse step de divulgações requeridas, primeiro a gente tem que passar por todos os outros steps que a Pri já trouxe. Então, aqui, pessoal, a gente está trazendo os 4 pilares que na norma são chamados de core content. E aí, tanto para o FRS S1 quanto o FRS S2, a gente vai ver exatamente esses 4 pilares. A diferença é que no FRS S2, além do que o FRS S1 requer, tem requerimentos adicionais de clima. Então, até posso adiantar aqui para vocês, o que muda principalmente, né, quando a gente pensar em divulgação? Onde vai ter mais divulgação adicional além daquelas que estão no FRS S1? Sem dúvida nenhuma, estratégia e métricas e metas. Então, quando a gente vai pensando em FRS S2, vai ser tudo que eu vou falar aqui agora, porque eu vou focar no FRS S1, mais alguns requerimentos adicionais relacionados ao clima, principalmente nesses dois pilares da norma. Então, quando a gente está pensando aqui, voltando para o FRS S1, primeiro pilar de governança, o que uma entidade vai precisar divulgar em relação à governança? Todos os processos e os controles que a entidade utiliza para poder monitorar realmente seus riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, o que a gente vai ver quando a gente pensa em governança? Quem ainda não viu um relatório de sustentabilidade, vou adiantar aqui para vocês, né? A gente vai ver efetivamente o organograma, por exemplo, da empresa, explicando como que funciona a governança e como que a sustentabilidade está inserida nesse contexto de governança. Então, se vocês forem olhar algum relatório de sustentabilidade, vocês vão ver que sempre vai ter ali uma clareza em relação a como que funciona a governança na companhia como um todo e como que sustentabilidade está inserida dentro desse contexto. Então, não vai ser uma divulgação somente sobre governança de sustentabilidade, porque a gente precisa saber que existe essa consistência na governança como um todo da companhia. Não pode ser uma área de sustentabilidade completamente separada. Normalmente, ela vai ser gerenciada pela governança que efetivamente é considerada na companhia como um todo. Indo para o segundo pilar, o pilar da estratégia, aqui é literalmente qual que é a estratégia que a companhia considera para poder identificar esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, quando a gente pensa nesse pilar, esse é o pilar que efetivamente a companhia vai começar a considerar, identificar, né, seus riscos e oportunidades e vai divulgar. Então, se a gente for pensar no relatório, é nesse momento que a gente veria ali a lista de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E aí, lembrando, né, o que a Priscila comentou, quando a gente está falando de identificação de riscos e oportunidades, não pode ser só aqueles relacionados a on operations, né, que a Priscila explicou naquele gráfico. A gente precisa considerar a cadeia de valor como um todo. Então, eu diria que esse segundo pilar é um dos pilares que as companhias, sem dúvida nenhuma, vão precisar investir bastante tempo, porque eu vou precisar avaliar todas as minhas relações, qual que é a minha estratégia, como que isso se encaixa no meu modelo estratégico, quais são os meus fornecedores, como que é o descarte do meu produto, como que eu consigo entender os impactos do meu produto, da minha operação, desde lá, do fornecedor até o momento do descarte. Então, esse é um pilar que demanda bastante das entidades, sem dúvida nenhuma. Terceiro pilar é gestão de risco. Então, em gestão de risco, o que a gente vai ver? Vai ser os processos que a entidade efetivamente utiliza para identificar, avaliar, priorizar e monitorar todos os riscos e oportunidades. Então, aqui, o que a gente vai ver de divulgação, né? Já antecipando um pouco, que a gente vai entrar no detalhe, mas eu gosto de antecipar as coisas. A gente vai ver divulgação de políticas, de metodologia, de efetivamente como que a companhia faz esse processo, né? Como a companhia identifica os riscos, como ela prioriza, quais riscos são mais significativos, são médios, são baixos, ela faz essa caracterização, né, de priorização, como que ela monitora. Então, a gente vai ver realmente a divulgação relacionada a toda a gestão de risco da companhia. E o último pilar que a gente tem aqui, não menos importante, passinho para o lado para ele aparecer, métricas e metas. Então, aqui, pessoal, a gente vai ver efetivamente a companhia divulgando como que está
o seu desempenho em relação àqueles riscos e oportunidades que foram identificados. Então, quando a gente fala de metas e métricas, a gente tem 3 grandes blocos, né? Primeiro, eu preciso divulgar métricas e metas que sejam requeridas por algum standard de sustentabilidade. E aí, lembra daquele slide que a Priscila estava mostrando que a gente tem? IFRS S1, IFRS S2 e também o Industry Based Guidance. Então, tem um guidance específico para cada indústria, né? Para diversas indústrias, acho que é 76, não lembro agora, são muitos guidances. Então, a companhia tem que considerar esse guidance para ver o que é requerido de divulgar de métricas e metas relacionadas àquela indústria. Então, divulgo ali tudo que é requerido ou pelo S1, ou pelo S2, ou pelo Industry Based Guidance. E eu também preciso divulgar metas e métricas que a própria companhia tenha definido. Eu posso, na minha avaliação, tenho meus riscos e oportunidades, defino algumas metas que eu quero atingir em relação a esses riscos e oportunidades. O último item que a norma também requer é caso algum regulador faça algum requerimento em relação à divulgação de metas e métricas. Então, esses são os 3 grandes blocos que a gente vai ver de divulgação de metas e métricas, e sempre com esse objetivo de a companhia compartilhar como que está sendo o seu desempenho em relação aos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, no caso do S1, e a clima, no caso do S2. E aí, eu posso adiantar, como eu disse, né? Nesse pilar, a gente vê bastante divulgação relacionada ao clima adicional em relação ao IFRS S1. Então, agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, né, de cada um desses pilares que eu comentei. Então, primeiro aqui a gente tem o pilar de governança. Já adiantei bastante para vocês, mas entrando aqui no detalhe, qual que é o grande objetivo de governança, né? Permitir que os usuários efetivamente entendam como a entidade monitora e gerencia seus riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E aqui a gente vai ter 2 grandes requerimentos, né? O primeiro é divulgar efetivamente qual que é o órgão ou quem é o indivíduo que é responsável por fazer a supervisão de todos esses riscos e oportunidades, e também qual que é a função da administração num contexto geral e como que a sustentabilidade realmente se enquadra ali naquela questão de governança da entidade. Então, de novo, né, como eu comentei, o que a gente vai ver de divulgação? Toda a questão da governança e como sustentabilidade está inserida na governança. Não vai ser uma divulgação só de governança no caso de sustentabilidade, vai acabar sendo uma divulgação de como que funciona a governança como um todo e como que a sustentabilidade está inserida nesse aspecto, né? Eu trouxe aqui também os parágrafos, né, da norma, aí a gente fala, então são só 2 parágrafos, né, o 26 e o 27. Mas quando a gente entra na norma e tem um outro parágrafo que linka nesse parágrafo, então, assim, são extensas os requerimentos de divulgação, não são simples, por isso que precisa ter ali um nível de realmente alguém que tome o cuidado de fazer a leitura da norma, de entender realmente o que é requerido em cada um desses pilares. Indo agora para o próximo pilar, que é um dos pilares que tem mais requisitos de divulgação também, estratégia. Então, qual que é o objetivo, né? O objetivo é literalmente permitir que os usuários entendam qual que é a estratégia da companhia em relação aos riscos e oportunidades. E aqui, pessoal, o que a gente vai ver de divulgação, né? Aqui são os grandes blocos de divulgação relacionados à estratégia. Então, o primeiro é literalmente, como eu falei, né, a gente divulgar todos os riscos e oportunidades que sejam materiais, claro, que não é material a gente não vai divulgar. Riscos e oportunidades que possam afetar razoavelmente as perspectivas da entidade. Primeira vez que a gente usa perspectivas da entidade, mas é aquele mesmo conceito que a Priscila falou algumas vezes, né? É aquela questão de que riscos e oportunidades que poderiam afetar razoavelmente o fluxo de caixa da entidade, acesso a financiamento ou custo de capital no curto, no médio e no longo prazo. Então, esse primeiro item é literalmente, vou divulgar todos os riscos e benefícios que eu tenho que são materiais. O segundo item é para divulgar os efeitos, tanto atuais quanto os previstos em relação àqueles riscos e oportunidades. E aqui, de novo, né, quando eu for divulgar esses efeitos, eu vou divulgar tanto aqueles que afetam meu modelo de negócio, como a minha cadeia de valor. Então,
nunca vai ser somente o que afeta a entidade. Eu preciso sempre considerar a cadeia de valor. O terceiro item é relacionado à oportunidade, a mesma coisa que eu acabei de falar, eu juntei o segundo e o terceiro porque eu falei riscos e oportunidades. E o quarto item é efetivamente divulgar o efeito que esses riscos e oportunidades têm dentro do balanço patrimonial, da demonstração do resultado, da demonstração do fluxo de caixa, e sempre pensando em efeitos atuais e previstos. Então, aqui, o que acontece na prática, né? Vou ter estimativa, eu vou ter incerteza. Então, a norma também traz alguns requerimentos específicos em relação à divulgação de incertezas e estimativas, porque, como a gente fala sempre de curto, médio e longo prazo, a gente tem muita estimativa da companhia. Então, a gente também precisa ter ali uma boa divulgação em relação a quais são as incertezas, como que a companhia fez o cálculo da estimativa. Então, realmente, tem ali uma divulgação adicional que é feita quando a gente pensa em estratégia. O último item é um item que eu acho que é super interessante para os usuários, né, do relatório de sustentabilidade, que é a parte de resiliência. E como que, normalmente, a companhia vai fazer divulgações de resiliência? Ela vai trazer cenários. Então, se a gente for ver na prática, as companhias elas vão trazer alguns cenários. Se ficar um aquecimento global nesse nível, considerando esse risco, é isso que eu espero de impacto. Se aumentar tanto, é isso que eu espero de impacto. Então, acaba trazendo ali uma clareza para o investidor, né, para o usuário do relatório, em relação a quais seriam os possíveis cenários, em relação aos riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Indo agora para o terceiro pilar, né, o pilar de gestão de riscos, extremamente relevante também. E aqui o grande objetivo é que os usuários realmente entendam, né? Primeiro, como a entidade faz para identificar, avaliar, priorizar e monitorar seus riscos e oportunidades, e também para traçar um perfil de risco da entidade como um todo. Então, esse pilar ele vai trazer divulgações que vão literalmente ter esse objetivo de auxiliar o usuário a entender esses aspectos da entidade, tanto como ela faz essa gestão de risco, como a entidade realmente tem ali um perfil de risco como um todo. Então, aqui, os itens A e B, né, desse slide são os mesmos. A entidade vai precisar fazer a divulgação de políticas e processos que ela usa para fazer essa identificação, priorização, monitoramento dos riscos e oportunidades. Então, quando a gente fala de divulgação de gestão de risco, a gente vai ver divulgações de políticas, divulgações de procedimentos, como que a companhia efetivamente, até trazendo um pouco do que o Ardito falou, né? Na norma, a gente não vai ver nada que fale em gestão de risco, você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Em gestão de risco, você tem que divulgar como você gerencia o seu risco. Então, a companhia já estabelece como ela vai fazer essa gestão de risco e ela traz aqui quais são as divulgações em relação àqueles procedimentos que estão sendo aplicados. O último item, também acho que é super relevante, é como que esses processos que a entidade está utilizando para identificar os riscos e oportunidades e para gerenciar esses riscos e oportunidades, como que ele está inserido na gestão de riscos da entidade como um todo. Então, mais uma vez, né, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente vai estar falando de como sustentabilidade está inserida na gestão de risco como um todo da entidade. A gente considera realmente todo o aspecto de governança da entidade como um todo, gestão de risco da entidade como um todo. Então, por isso que eu acho que também é importante que o contador esteja envolvido e o contador tenha ali acesso a todas as pessoas que realmente conseguem trazer as informações relevantes para que essas divulgações sejam claras e atendam os objetivos da norma. E aqui, o último pilar, né, dos 4, métricas e metas. Já adiantei para vocês, né, todas as divulgações requeridas. Então, é aquilo que eu falei, né? Qual o objetivo? Que os usuários entendam como que a entidade está desempenhando em relação a seus riscos e oportunidades. E as divulgações são aquelas que eu falei. Vou divulgar métricas e metas que são estabelecidas por alguma norma de sustentabilidade, IFRS S1, S2 ou um guidance específico de indústria. Vou divulgar metas e métricas que eu, como companhia, tenho estabelecido ou metas e métricas que sejam requeridas por algum regulador. Então, são esses 3 grandes blocos que a gente vai fazer a divulgação. E é claro que quando entra na divulgação,
não são divulgações simples, são divulgações complexas que a entidade tem que trazer de uma forma clara, ela tem que explicar as metas e métricas. Então, assim, meu comentário seria, e eu tive a oportunidade até de participar de um programa da Price que a gente fez um exemplo de como seria um relatório de sustentabilidade, e quando eu vejo o esforço que eu tive para fazer divulgações relacionadas a métricas e metas e estratégia, com certeza esses 2 pilares são os pilares que eu diria que as companhias vão precisar ter mais aí investimento de tempo para conseguir trazer todas as divulgações que são efetivamente necessárias. Então, agora que a gente falou um pouco sobre as normas e divulgações, né, vamos falar um pouco de conectividade com as demonstrações financeiras. E antes de começar a falar sobre o conteúdo que a gente tem aqui no slide, eu queria lembrar o que a Priscila trouxe lá no começo, né? Ela comentou que a gente tem a IFRS Foundation, embaixo da IFRS Foundation, o IASB, que emite normas contábeis, e a SSB, que emite normas de sustentabilidade. E não é à toa que os 2 estão embaixo da IFRS Foundation. A expectativa realmente dos reguladores, né, na verdade dos standard setters, dos 2 boards, é que realmente as companhias tenham essa conexão também. Então, a ideia dos 2 estarem embaixo da IFRS Foundation é literalmente para aumentar essa conectividade. E quando a gente pensa em divulgação de demonstração financeira, né, desde que começou a ter discussões sobre sustentabilidade, os investidores eles traziam muita preocupação para o IASB que emite normas contábeis, né, trazendo essa questão de que, olha, eu vejo que as companhias divulgam diversos riscos, principalmente, né, nos seus relatórios de sustentabilidade, que ainda nem eram seguindo o ISSB, e eu não vejo esses riscos na demonstração financeira, ou melhor, não vejo os efeitos desses riscos nas demonstrações financeiras. Então, lá em 2020, 5 anos atrás, o IASB publicou esse documento que a gente tem o link aqui, vocês vão receber o link também, que trata sobre efeitos relacionados ao clima nas demonstrações financeiras. E essa publicação, quando o IASB publicou, foi efetivamente para auxiliar as companhias a entenderem que não é que a gente espera que riscos e oportunidades estejam divulgados na demonstração financeira. Esse não é o caso. O caso é avaliar se eu tenho riscos que já têm um impacto na demonstração financeira e eu deveria fazer a divulgação dentro da demonstração financeira porque eu já tenho um efeito efetivamente na minha demonstração financeira. Então, esse material é um material extremamente relevante. Quem não teve a oportunidade de ler esse material, recomendo que vocês entrem no link, porque realmente traz aí um conhecimento adicional sobre essa questão de como divulgar efeitos dentro da demonstração financeira. Então, aqui a gente trouxe as áreas, né, que estão nesse documento do IASB, incerteza de julgamentos, então a companhia pode ter até ali uma incerteza relacionada à continuidade, dependendo da área que a companhia atua, mensuração e recuperabilidade de ativos. Mesma coisa, né? A Priscila deu alguns exemplos aqui de riscos, a companhia vai precisar considerar. De repente, ela tem ali um estoque extremamente alto e que ela já sabe que aquele produto, devido às questões de sustentabilidade, aquele produto não vai mais ter uma saída no mercado. Então, precisaria fazer ali um ajuste a valor recuperável ali no seu estoque, né? Reconhecimentos e provisões também. Eu posso ter provisões relacionadas a passivos que eu vou precisar reconhecer, então vou considerar isso também. Instrumentos financeiros e riscos associados. Esse eu tive a oportunidade de ter algumas discussões, né? Aqui no Brasil, a gente ultimamente tem visto, né, algumas companhias que estão trazendo, principalmente de energia, os Power Purchase Agreements. Então, algumas avaliações que precisam ser feitas, né, nesse contexto. Eu preciso avaliar se realmente aquilo vai ser um derivativo, se aquilo não vai ser um derivativo. Então, quando a companhia, ela, de alguma forma, tem instrumentos financeiros relacionados ao clima, existem diversas divulgações que precisam ser feitas caso realmente tenha um efeito material na demonstração financeira. Mensuração a valor justo, sem dúvida também impacta, né? Então, pensa, estou fazendo um teste, estou fazendo uma avaliação de um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa considera que a minha receita está aumentando, mas eu tenho um produto que eu sei que daqui 2, 3 anos vai estar fora do mercado.
Então, eu preciso considerar isso naquele meu fluxo de caixa, né? Eu não posso continuar tendo um aumento se eu já sei que algum produto vai sair do mercado. E contratos de seguros também é um dos assuntos que a norma traz ali como um assunto a ser considerado. Além desse material, eu trouxe outros links também relacionados a esse tema, porque, como eu comentei, né, tanto o IASB quanto o ISSB, eles se reúnem, eles têm esses materiais relacionados à conectividade, porque efetivamente é esperado que as companhias considerem seus riscos e oportunidades do relatório de rentabilidade e como a entidade precisa refletir os efeitos desses riscos e oportunidades dentro da demonstração financeira. E aí, mais recentemente, em julho desse ano, o IASB publicou esse material que, por enquanto, a gente chama de Near Final, né, ou quase final, que é um material que ele traz exemplos ilustrativos relacionados a como que assuntos relacionados ao clima podem impactar em relação a incertezas na demonstração financeira. Então, basicamente, o que o IASB, por que a gente está chamando de quase final, né? Porque realmente ainda não é a versão final é esperada até o final do ano, mas a versão que a gente já está vendo, ela não é esperada que tenha nenhuma mudança significativa. E qual foi o objetivo do IASB publicando esse material, né? Mais uma vez, investidores trazendo a preocupação de que faltam divulgações e demonstrações financeiras em relação a efeitos que já estão sendo vistos devido a riscos, principalmente riscos relacionados ao clima. Então, o IASB ele já ia fazer um documento relacionado a incertezas, e aí o IASB decidiu que vou fazer esses exemplos relacionados à incerteza usando assuntos relacionados ao clima. Então, esse material é um material que a gente vai considerar tanto para efeitos relacionados ao clima, incertezas relacionadas ao clima e qualquer outra incerteza também. Então, é um material que, sim, está específico para clima, mas que pode ser utilizado para outras incertezas. Comentários relevantes, né? Esse material, ele não altera uma norma já existente e ele não é considerado uma nova norma contábil. Mas é um material que o IASB publicou com a expectativa de que as companhias considerem para essa database. Então, assim, tem data de vigência? Não. Está vigente assim que está publicado. Então, qual que é a expectativa? Que agora, nas demonstrações financeiras de dezembro, as companhias já considerem esse material para avaliar se existem ali incertezas que precisariam ser divulgadas dentro da demonstração financeira. A boa notícia, como não é uma nova norma, não altera uma nova norma, não existe essa questão de ano da adoção, preciso mudar o comparativo. Então, caso a companhia identifique ali alguma incerteza pela primeira vez que vai ser divulgada agora em 25, não precisa considerar isso como um erro ou como uma adoção naquele momento e mudar o comparativo. Então, é dali para frente. A não ser que era um erro. Identifique um erro no passado, aí tem que corrigir, e seja um material. Então, esses exemplos são 6 exemplos, o conteúdo dos exemplos está aqui também, tá? Aqui. Julgamento de materialidade, divulgações de premissas tanto em requisitos específicos quanto requisitos gerais, divulgações sobre risco de crédito, também divulgações sobre provisões de descomissionamento e restauração e informações desagregadas. Então, esses são os aspectos que são trazidos nesse material, mas, mais uma vez, né, esses são exemplos ilustrativos que o IASB espera que as companhias considerem, mas não é uma lista exaustiva, né? Não é que, então eu preciso seguir exatamente isso e preciso achar um jeito de divulgar. Não. Avalie o documento e a companhia, quando estiver lendo, pode acabar identificando alguma outra incerteza que nem é relacionada ao clima, mas que, com base no exemplo, traga ali aquele insight de que deveria estar sendo divulgado dentro da demonstração financeira. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o Work Plan do IASB, né? Antes de eu falar sobre os projetos realmente em aberto no IASB, só para a gente nivelar o conhecimento, eu trouxe aqui os projetos. Os 2 primeiros são projetos de pesquisa e os 2 aqui do meu canto esquerdo, direito para vocês, eu acho, são projetos que a gente chama de Standard Setting. E o que são esses projetos? E isso vale tanto
para o ISSB quanto para o IASB. O processo é o mesmo. Quando o IASB tem ali solicitações de investidores, algum problema que está sendo levantado pelos stakeholders, e aí investidores, contadores, auditores, companhia, algum stakeholder começa a trazer ali algum problema que precisa ser solucionado, o IASB ele cria esses projetos de pesquisa. E qual que é o objetivo nesses projetos de pesquisa? Entender melhor essa solicitação, esse problema, para avaliar qual que é a melhor solução. E aí a solução pode ser um standard setting, que é um projeto onde eu vou ter uma mudança significativa de uma norma já existente, ou a criação de uma nova norma. E aí aqui a gente está falando de sustentabilidade, mas é exatamente a mesma coisa no conceito de contabilidade, para o IASB. Então, a gente tem esses dois casos aqui, né? A gente tem casos de projetos que estão ainda na fase de pesquisa, então a gente tem capital humano, e capital humano ele está numa fase até um pouco antes aqui de biodiversidade, porque biodiversidade teve uma reunião agora, acho que foi 6 de novembro, foi em novembro, e o IASB já decidiu que efetivamente a parte de biodiversidade vai virar um standard setting, então a gente vai ter a movimentação do projeto de biodiversidade saindo de pesquisa e indo para a elaboração efetivamente de norma. O que ainda não está definido é se vai ser uma nova norma ou se vão ser requerimentos adicionados no FRS S1. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que vão ter requerimentos adicionais relacionados à biodiversidade. Agora é só saber se vai ser uma nova norma ou se vai ser uma adição aí nos estándares que já existem. A decisão em relação a isso, acredito que vai ser agora em dezembro, pelo menos pelo Work Plan do IASB, essa é a expectativa. E quando a gente fala de capital humano, essa seria o segundo projeto na fila. O IASB ainda está avaliando, né? O ISSB ainda está avaliando para decidir se realmente vai ter ali requisitos adicionais, mas eu diria que a expectativa é que sim, mas a gente continuaria no mesmo conceito aqui de biodiversidade. Não sabemos se seria ali o nosso FRS S3, FRS S4, ou se vão ser alterações no FRS S1. Sobre os dois projetos que a gente tem que estão em standard setting, né, projetos que estão efetivamente mudando de forma significativa alguma norma de sustentabilidade. A gente tem dois projetos que são completamente relacionados, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas a Priscila comentou que o Industry Based Guidance é baseado no SASB. Então, são dois documentos diferentes, mas que um se baseia no outro. E o que está acontecendo nesse momento, né? Os padrões do SASB estão sendo aprimorados. Então, se eu não me engano, são mais de 40 indústrias que estão sendo modificadas, estão tendo algumas divulgações adicionais, algumas alterações nesse padrão SASB em relação a essas indústrias. Então, o que vai acontecer? Como o Industry Based Guidance é baseado no SASB, conforme mude no SASB, eu vou ter uma alteração ali também no IFRS S2 em relação à Industry Based Guidance. Essas alterações já estão em período de comentário, que é quando o ISSB já publicou a nova norma, os stakeholders podem fazer comentários, se não me engano, se encerra em 30 de novembro, então, semana que vem, essa semana que vem, se encerra esse período de comentário, e aí a gente teria a publicação efetiva das alterações que vão ser feitas tanto nos padrões do SASB quanto no FRS S2. E aí aqui, para a gente terminar a parte de ISSB Work Plan, a gente tem mais um projeto em andamento. Esse projeto é um projeto de manutenção, e aí voltando naquela explicação que eu fiz, projeto de manutenção é quando a alteração na norma ela não é tão significativa. Se for muito significativa, é aquele standard setting. Se for menos significativa, projeto de manutenção. Então, esse é um projeto relacionado a alterações de divulgações de gases de efeito estufa dentro do FRS S2. E, basicamente, a gente tem aqui o cronograma, né? Então, isso começou em abril de 25, teve o período de comentário que terminou em junho, e aí agora a gente está esperando a publicação da norma final,
que provavelmente também vai ser até o final do ano. E aí, a gente tem 4 grandes mudanças, né, quando a gente fala dessa alteração que está sendo feita no FRS S2. A primeira é em relação à mensuração e à divulgação das emissões do gases do efeito estufa para aqueles itens que estão relacionados à categoria 15. Tentando resumir aqui de forma rápida para quem não tem ainda tanto contato, né, com a norma. Quando a gente fala de gases do efeito estufa, tem 15 categorias específicas que a entidade precisa considerar. Essa 15ª de investimento, ela é muito mais aplicável para bancos, para instituições financeiras. Então, eu diria que tanto essa primeira quanto a segunda alteração, elas vão impactar muito mais bancos. Então, eu lembro que tinha algumas pessoas aqui que eram de bancos, acho que é interessante vocês saberem dessas alterações, né? E aí, quais são as alterações? Primeiro, vai ser limitado a quantidade de divulgação requerida a Financed Emissions. Também teve exclusão de divulgação de derivativos, Facilitated Emissions e emissões relacionadas a seguros, mas quando a companhia diminui essas divulgações, não faz essas divulgações, a companhia precisa pelo menos divulgar que aquilo foi excluído. Ela vai deixar de divulgar tudo o que é necessário, mas vai divulgar que fez essa exclusão dessas divulgações. O segundo, também, mais uma vez, extremamente específico aqui para instituições financeiras, é o uso de sistema global de classificação setorial. Existe essa metodologia de classificação que era requerido pelo FRS S2, e agora a entidade ela pode tanto utilizar uma outra metodologia que seja definida pela sua jurisdição ou até mesmo uma metodologia interna. Mas isso vai ser para alguns casos específicos que a companhia precisa realmente confirmar que faz mais sentido usar essa metodologia ao invés do GICS. E caso faça também divulgar explicando por que usou essa outra metodologia que não o GICS. As outras 2 alterações são bem relacionadas à questão mais de dispensa jurisdicional. Então, a gente tem o GHG Protocol, GHG Protocol, que é o protocolo que a maior parte das entidades usa, né, e é uma exigência do FRS S2 de usar, mas agora o FRS S2 está trazendo essa possibilidade de a companhia considerar se existe algum requerimento específico dentro da sua jurisdição. Então, companhias que estejam inseridas em um território onde tem algum outro tipo de metodologia poderiam utilizar essa outra metodologia e não o GHG Protocol, caso realmente seja requerido ali por um regulador ou uma bolsa de valores. E a mesma coisa para valores relacionados ao potencial de aquecimento global, que tem um protocolo também que é seguido, mas caso a jurisdição que a companhia está inserida tem algum outro tipo de protocolo, a entidade também poderia aplicar esse outro protocolo para trazer ali uma divulgação mais relevante, se esse for efetivamente o caso. E agora, indo para os materiais, primeiro a gente vai falar um pouco dos materiais da IFRS Foundation, do CBPPS, depois a gente fala dos materiais da PwC. Eu, particularmente, quando eu estava aprendendo, então vou me corrigir. Enquanto eu estou aprendendo sobre sustentabilidade, eu adoro, acho que faz muito sentido a gente entrar no site da IFRS Foundation. Tem muito material. Quem pensa que no site só tem o IFRS S1 e o IFRS S2, não. Eles têm materiais educacionais, tem webcast, tem diversos materiais que realmente auxiliam na aplicação da norma. Inclusive, um dos principais objetivos do SSB é realmente auxiliar os preparadores, né, nesse momento de divulgação do relatório de sustentabilidade. Então, assim, se vocês entram no site e vão em IFRS Sustainability Using the Standards, aqui Knowledge Hub, sensacional, tem muito material, vale muito a pena, porque eu acho que facilita a gente a entender. O standard está lá, a gente tem que ler o standard, mas muitas vezes, lendo um material educacional, assistindo webcast, fica mais fácil de compreender alguns assuntos que são extremamente complexos, né? E a gente também trouxe aqui o que a gente tem no CBPS em português, porque esses materiais todos estão em inglês, né? Mas no CBPS a gente também tem alguns materiais em português, além da própria norma,
como a Ardito falou, né, que foi a tradução do FRS S1 e do FRS S2. Em relação a materiais da PwC, fazendo propaganda para os nossos materiais aqui, a gente tem o Sustainability Reporting Guide, que é um guide super interessante, que ele trata tanto dos aspectos de sustentabilidade, pensando em normas internacionais, ISSB, as normas da União Europeia, o ISRS, e também assuntos relacionados à SC estão nesse guidance. Então, é um guidance extremamente completo, que traz muita clareza em relação ao que precisa ser divulgado, a como divulgar. Então, acho que é um guidance que auxilia muito as companhias. E a gente também tem alguns outros materiais que também foram para vocês, os links, quem tiver online, acho que já pode baixar, e quem está aqui vocês vão receber, acho que esse slide mesmo depois também, que a gente tem o nosso exemplo, né, de divulgação, como a Pri comentou, a gente já tem no Brasil a Renner e a Vale, que divulgaram o relatório de sustentabilidade, e a gente também tem essa versão da PwC, que está em inglês, não está completo, mas acho que já auxilia muito ao entendimento do que precisa ser divulgado, então recomendo que vocês vejam também. Esse segundo link é um in-brief, que traz um pouco mais de clareza em relação àqueles exemplos que eu comentei relacionados à incerteza, quando a gente está pensando em incertezas relacionadas ao clima. E o último é um material em português, que a gente publicou também há um tempo, relacionado às normas FRS S1 e S2. E não sei se alguém tem alguma pergunta, senão a gente pode escolher algumas perguntas do online. Eu tenho uma pergunta. Quando os riscos eles não são gerenciados pela companhia? Eu tenho um determinado ecossistema em que a companhia está inserida, que o risco ele é gerenciado por um terceiro. E esse risco, caso ele se realize, ele pode afetar materialmente a companhia. Nesses casos, precisa de uma comunicação específica, de uma divulgação específica? Sem dúvidas, porque se você identificou que isso pode ter um impacto, então a gente está falando que você tem um risco. Mesmo que você me fale que esse risco é gerenciado por uma outra companhia, a companhia já sabe que ela identificou um risco, então a companhia também vai precisar gerenciar esse risco. Então você vai poder utilizar, assim, talvez se comunicar com quem seria o gestor desse risco, bem entre aspas aqui, gestor, mas a companhia vai precisar fazer a sua avaliação de como que isso poderia ter um efeito dentro dos aspectos que a gente falou, né? Vai afetar meu fluxo de caixa, vai afetar meu acesso a financiamento. Então, apesar que entra naquele conceito que a gente falou de cadeia de valor, né? Acho que isso está exatamente na cadeia de valor. Não é um risco seu que você controla. O objetivo não é que você divulgue só o que você controla, é o que está fora do seu controle também. Então, ali você vai fazer divulgações para falar, o risco existe, estou gerenciando dessa forma, então, com certeza, a companhia precisa considerar e divulgar, sim. E analisar a materialidade do potencial risco, né, de como é que isso pode afetar, porque se não for material, aí a gente parte para um outro, mas sim, acho que é importante para quem tá lendo a informação, entender como é que isso está funcionando e como é que isso pode respingar na companhia, se a gente pode dizer dessa forma, né. Mais alguma pergunta? Se não, tem perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Não? Bom, vou passar aqui, a gente tem umas 5, 6 perguntas aqui. Poderemos ter um único relatório abrangendo finanças contábeis, né, e sustentabilidade e clima, onde as informações serão integradas? Eu vou primeiro falar a resposta simples, depois eu falo a resposta, mas acho que ele está falhando aqui. Não, fica com ele. Alô? Então, a resposta eu acho que sim. Acho que a expectativa do mercado, do mundo, é que em algum momento, algum dia, a gente deva ter um relatório integrado com os dois tipos de informações. Quanto tempo isso vai demorar? Eu acho que eu não vou nem estar trabalhando mais, vou estar aposentado, provavelmente. Espero que não. Espero que não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olha, por exemplo, as normas, vamos comparar as normas IFRS do ISSB, por exemplo, com as normas europeias, ISRS. A gente já tem mais ou menos umas 13 normas ISRS. Por exemplo, biodiversidade, capital humano já existe lá. As normas ainda vão ser escritas pelo ISSB para serem aplicadas em um time frame aí, sei lá, 4 anos, alguma coisa assim. Então, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida em termos de norma e tem muita coisa depois que vai ter para ser desenvolvida em termos regulatório, porque o standard setter emite a norma
e o regulador vai determinar como é que vai ser implementado. Então, assim, acho que tem bastante tempo, mas a expectativa, e eu espero, eu acredito que vai acontecer isso um dia assim. Agora, essa é a minha opinião. Sim, eu estou tomando puxão de orelha que tem mais de 10 minutos. Essa é a minha opinião, né? Estou respondendo aqui diretamente. Pri, para você, no caso das instituições financeiras, o relatório de sustentabilidade é devido apenas para as instituições que divulgam demonstrações financeiras consolidadas em IFRS? Aí vamos lá. Quando a gente olha a resolução 5.185, o Banco Central, até fui consultar, né, pessoal? O Banco Central menciona que, fazendo referência às companhias, né, as entidades, instituições financeiras classificadas como S1, S2 e S3, que divulgam informações obrigatoriamente em IFRS. Então, existe sim esse link dentro da norma, mas sempre lembrando, né, que ele está atrelando ao nível da companhia e não especificamente as que divulgam em IFRS. Então, pode ser que ao longo do tempo ele vá abrangendo mais, que o Banco Central está nesse movimento de convergência, então pode ser que outras entidades sejam obrigadas também a divulgar. Mas sim, do jeito que está a norma hoje, as companhias S1, S2 e S3 são obrigatórias a divulgar em IFRS e são aquelas que são obrigatórias em divulgar as informações de sustentabilidade, tá bom? Outra pergunta, como ficam os covenants com o advento dos relatórios de sustentabilidade climáticos? A resposta é depende do que está no contrato de financiamento que contém um covenant, se tem algum link com algum relatório de sustentabilidade. Se não tiver link, não tem efeito nenhum. Pode ser que daqui para frente outros contratos de financiamento contenham covenants exigindo a divulgação, a asseguração, enfim, alguma coisa. Vai depender caso a caso, mas pode ser que tenha impacto sim. Outra pergunta. As NBCTAs tratam de incerteza de forma indireta através de normas sobre continuidade operacional. É um pouco longo isso aqui, eu vou cortar. A pergunta é a seguinte: é possível que haja impacto relevante na nota explicativa de continuidade operacional? Acho que isso tem a ver, provavelmente, com aquele paper de incertezas que a Jéssica comentou, que o IASB deve emitir. Bom, aqui, as NBCTAs, na verdade, são normas de auditoria. Se a gente olhar as normas contábeis, por exemplo, o CPC 26, que é o IAS1, ele já fala de divulgação de certeza, e ali tem um assessment de continuidade operacional. Então, se tiver algum efeito relacionado com incertezas de mudanças climáticas ou outra que afetem a continuidade operacional, tem que avaliar se a demonstração financeira tem que ser apresentada no pressuposto de continuidade. E aí, quando você vai para as NBCTAs, o auditor vai avaliar e vai testar aquilo que foi feito com as demonstrações financeiras. Então, não necessariamente as NBCTAs vão cobrir isso aqui, mas as NBCTAs vão cobrir o que o auditor vai fazer em relação àquilo que está sendo colocado nas demonstrações financeiras, mas os CPCs mesmo, o CPC 26, já independentemente desse paper do IASB, o CPC 26 já exige esse assessment da administração, das incertezas, das divulgações e da continuidade operacional. Em relação à isenção de entrega, dando base 26, relatórios previstos S1 e S2, vocês sabem se está havendo uma migração de empresas listadas, classificadas como categoria B, para regime CVM fácil? Eu não tenho essa informação, a gente não tem acompanhado isso. Impactos seguros com... teremos impactos nos seguros com divulgação dos relatórios de sustentabilidade e assuntos climáticos? Eu não sei. Nosso especialista ali, Trofino, se teremos impactos. Teremos impactos nos seguros com a divulgação de relatórios de sustentabilidade e assuntos climáticos? Isso aí. Estão ouvindo? Bom, acho que aqui, quando a gente olha no mercado local, né, a SUSEP ela não aprovou o IFRS S1 e S2, então, assim, inicialmente eu diria que não tem um impacto direto quando a gente fala, né, do IFRS S1 e S2. A gente tem alguns outros relatórios ali requeridos pelas seguradoras, mas acho que é um pouco, não é diretamente o escopo aqui da norma do ISSB. Né? Tudo bem. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta entre vocês aqui. Se não, tem break agora? Como é que é? Tem um cafezinho? Tem um cafezinho? Tem.
E aí a gente volta para o nosso último módulo do dia. Mas se lembrarem de alguma coisa, quiserem conversar com a gente, fiquem à vontade para conversar, falar conosco, interagir. Esse é o motivo da reunião presencial aqui com vocês, é isso, para a gente trocar experiência e aprender juntos, tá bom? Obrigado, gente. Tomar um cafezinho agora. Obrigada a todos. E a gente volta para o próximo módulo às 16. Tá bom? Obrigada. Que código? Ah, já vai passar já, peraí.